Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou ensinar agora o exercício 2 e o 4. Vou explicar um pouco sobre ele. Então, primeiro, desenhe um circuito de contador assíncrono decrescente de módulo 5. O que é assíncrono? Quer dizer que a saída do primeiro flip-flop vai na entrada de clock do segundo, ou seja, ele está assíncrono, eles não estão sincronizados. E aí o que vai acontecer? É o seguinte, ele quer que ele conte módulo 5, ou seja, ele vai de 4 a 0. Esse aqui seria o circuito dele. Eu desabilitei eu desabilitei o truncamento dele. O circuito normalmente do assíncrono, do tipo D, o que eu vou fazer? Vou entrar o Q barrado vai entrar na porta D. Ou seja, o que está no Q barrado vai entrar no D, ou seja, se eu der um pulso, o que está no D vai sair no Q. Então, dei um pulso, ó, o que estava no D saiu no Q. A mesma coisa para o outro. O que está no D, ó, ele vai sair para o Q. Então, ele é 0, ele vira. Ó, só que acontece. O porquê que ele não mudou aqui agora? Por quê? Porque aqui, ó, ele tem que esperar a borda de subida. Então, por exemplo, agora eu desci. Então ele estava alto, ele desceu. Não é borda de subida. Agora é borda, ó. Opa, borda de subida. Ele mudou. Vou trocar, ó, zerou, borda de subida. Aqui ele deu borda de subida, ele trocou também. Então é assim o funcionamento. Então essa borda de subida vai para esse muda. Então vou colocar no 0, 0 aqui de novo, ó. 0, 0, 0. Mandei uma borda de subida para esse aqui mudou. Mandei uma borda de subida para esse agora, ó. Opa, esse mudou. Vou mandar a borda de subida para esse agora, ó. Mudou esse. Mandei de novo, esse mandou borda de subida e esse mudou, entendeu? É assim. E o que acontece? Então ele está em ordem decrescente, né? Então você está vendo aqui que ele vai indo em ordem decrescente por causa desse jeito. Eu vou colocar ele, vou só colocar no 7 aqui e vou diminuir. Vou trocar ele aqui, ó. Opa, foi para 4. Ou seja, ele truncou, né? Ele estava 7, 7. Só que acontece, aqui ó, ele não vai. Por quê? Porque a gente tem um problema. Deixa eu abrir o artboard. A gente tem um problema que é o seguinte, meu Deus, meu artboard está muito grande. Que é o seguinte. Ele está 4, né? Então, essa aqui. Opa. Isso aqui é alto. E os dois de baixo aqui é baixo. O clock vem primeiro nisso aqui. Então, nisso aqui, eu vou dar uma borda de subida. Essa borda de subida, ela dá uma borda de subida aqui. E essa borda de subida dá uma borda de subida aqui que faz isso aqui descer. Só que se você vê que tem um atraso, esse atraso se chama atraso de propagação do flip-flop. E aqui é o T high para low. E esse tempo aqui, esse tempo é tão grande que ele está setando e resetando o meu circuito. Ou seja, ele é grande o bastante para o meu TW do reset do set. Ele dá tempo, e esse tempo dá tempo disso aqui setar o meu set e o meu reset. Por isso que ele está fazendo isso. Também poderia ser por causa da porta. Por ela não ser uma porta high speed, ela pode estar também gerando esse atraso de propagação. Então esse seria o exercício 2 e esse seria o motivo dele não estar funcionando. Ó. Tá vendo que aqui ó, ele dá o pico, ele até zera, só que ele sobe de novo por causa do reset. Bom, esse aqui é o 2. Vamos para o 4. O 4 é projete um circuito síncrono que permita gerar essas sequências aqui. Beleza. O que eu vou fazer primeiro é esse diagrama de estados, né, para o igual a 0 e para o igual a 1. Vou fazer minha tabela de estado presente e futuro, colocando o U aqui, então ele vai mudando aqui, né, de acordo com isso aqui. Então, o 0, 0, qual que é o próximo estado? 1, 0. Aí o 0, 1, qual que é o próximo estado? 0, 1, 1, 1, tá vendo? Então eu vou fazer isso aqui. Pego a tabela de transição, essa tabela de transição você pode ir descobrindo, ou tem no slide, mas isso aqui você pode ir descobrindo, ou seja, a entrada estava em 0, a saída estava em 0, eu quero que essa saída continue em 0. O que ele pode ser? O J tem que ser 0 e o K ele pode ser 0 ou 1. Entendeu? Porque se o K for 1, ele zera, e se for 0, 0, 0, ele continua a mesma coisa. E aí tem os outros estados também aqui que dá para explicar. Se eu fizer essa tabelinha aqui e for jogando esse estado futuro, eu vou descobrindo e vou preenchendo no meu mapa de Carnot. Eu faço isso em todos. Eu tenho que colocar o U aqui, porque se eu não colocar o U aqui, eu vou criar
acho que 8 mapas de Carnot de 4 saídas, e aí ele vai dar um negócio que depois eu vou ter que simplificar. Então, o certo é você fazer um mapa de Carnot de 6, e aí você faz 4 vezes só. E aí ele vai dar essa saída aqui, e aí ele vai dar esse circuito. O que acontece nesse circuito? Esse circuito é o seguinte. O meu U está ligado aqui nessa XOR. Essa XOR. E o que acontece? Esse aqui, ó, esse flip-flop mais significativo, ele está em modo toggle. Ou seja, toda hora ele está trocando. Então, se eu dou um pulso, ele troca. 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 Tá vendo? O que acontece? Aqui, ó, quando que esse aqui vai trocar? Ele vai trocar, como isso é um XOR, ele vai trocar quando os dois são diferentes. Então, se eu estou no igual a 0, ele vai trocar quando o mais significativo for 1. Então, quando o mais significativo for 1, ele troca. Ó, o mais significativo é 1, ele vai trocar. Então, esse aqui sempre troca, então esse lado sempre vai trocar, tá vendo? Ó, 0, 1. Então, vamos colocar aqui, ó, quando ele for 0, 0. 0, 0. 0, 0, esse aqui vai trocar, mas o mais significativo não está em 1, então esse não troca. Então, o mais significativo troca. Opa, 1. Tá vendo? Então, ele foi para 2. Agora, o mais significativo, ele está ligado. Então, tanto mais significativo quanto menos significativo troca. Opa, os dois trocaram. Então, esse aqui virou 0 e esse aqui virou 1. Agora, só esse está ligado, o mais significativo não, então o único que troca é o mais significativo. Opa, 3. O que acontece quando eu inverto aqui, boto para high, ou seja, meu U é igual a 1? A única coisa que vai inverter é o seguinte, agora ele vai setar quando o mais significativo for 0. Então, olha, aqui ele está 1, 1. Então, o 1 ele só vai inverter o mais significativo. Opa, virou 0. Agora, quando ele está em 0 aqui, aí ele troca tanto menos significativo quanto mais significativo. Opa, 2. Entendeu? E aí ele vai fazendo essa sequência. Então é isso, galera. Valeu. Até.